Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna, de vida eterna. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Acompanhar a nossa liturgia da palavra no Pão da Vida, a escutar aquilo que o Senhor tem a falar para você neste dia na liturgia da palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé, e cada um deles exerce o seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus,
construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura de hoje, a gente vê São Paulo descrevendo a situação ainda de pessoas carnais, como que pessoas que estão no início da caminhada e ainda não deram passos mais sólidos. Nisso a gente vai aprendendo que, de fato, existe um crescimento espiritual que o Senhor tem reservado para nós. E nosso Deus, bem como aqueles que conduzem a igreja, vão dando um alimento gradativo e, podemos dizer, uma palavra que é transmitida pedagogicamente de acordo com o crescimento das pessoas na fé, de acordo com o crescimento na caminhada. Aqui Paulo lamenta um pouco de não poder dar um alimento sólido a essa comunidade dos coríntios. E como ele chega a essa conclusão? Ora, eles ainda procedem de acordo com os impulsos naturais. Porque aquela comunidade estava muito dividida, com rixas, disputas entre uns e outros. E essa desunidade, esse falatório, essa maldade do coração, mostra que ainda o Evangelho não foi absorvido na sua inteireza. Porque quando nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Jesus, já não há mais divisão no nosso coração. Já não há mais quem seja opositor ou quem deva ser alvo da minha repugnância, da minha raiva, do meu falatório, né? O Senhor, quando vai entrando no nosso coração e de verdade vai reinando de forma profunda na nossa caminhada, já não temos mais inimigos. Mas até aquelas pessoas mais difíceis são ocasião para nós amarmos a Jesus e darmos verdadeira prova de amor. Assim é que Paulo vai lutando para tirar toda a divisão daquela comunidade. Eles inventavam de tudo para se dividir, né? Uns diziam: não, eu recebi o evangelho de Paulo. Outros diziam: não, foi Apolo que me transmitiu, né? Paulo era um homem mais carismático, Apolo um homem mais intelectual, né? Cada um tinha um discurso diferente e eles, ao invés de somarem tudo isso para ver o cuidado de Deus que se manifesta tanto em Paulo quanto em Apolo, eles se dividiam entre eles, né? E assim Paulo quer essa união, dá esse alimento ainda como o leite materno, mas quer chegar ao momento em que dará alimento sólido. Qual é esse alimento sólido? Aquele em que nós, como discípulos mais próximos de Jesus, já podemos abraçar desafios maiores.
o caminho maduro não é aquele caminho de quem assim está por cima de todos os outros. Pelo contrário, é o caminho daquele que se faz servo de todos e assim constantemente está amando e não egoisticamente ou de forma carente esperando que os outros me amem na comunidade de que participo, na paróquia, no grupo de oração, no centro de evangelização. Não, eu quero amar a todos, amar a todos. Assim vem a maturidade à nossa vida. Nós aprendemos com o Senhor. Jesus, aqui nesse Evangelho de Lucas, nesse trecho que nós lemos, acaba mostrando um pouco como era uma rotina sua. Ele estava morando na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade muito grande, uma cidade que passava muita gente, uma região central, podemos dizer, difusora de muitas ideias, né, em que passavam estrangeiros e levavam a boa nova, ou as notícias, né, de Jesus levavam a boa nova, né? E aí Jesus, nesse grande lugar missionário, né, volta de um momento de pregação na sinagoga e encontra a enfermidade da sogra de Pedro. Cura, e é belo ver como essa mulher, uma vez curada, se põe a servir. Aqui nós vemos uma fé que vai amadurecendo, servir os outros, não ficar pensando somente nos nossos consolos, no ser bem tratado, mas servir os outros. Depois o Senhor atende a tantos, né? Ali no final da tarde, expulsa demônios, e aí depois, ao raiar do dia, Jesus busca o deserto, busca a oração. Ele vive da vontade do Pai, ele vive para o Pai, portanto ele vive para a oração também. E o pessoal de Cafarnaum quer que ele fique por ali, porque ele está fazendo tantos milagres, mas o Senhor não segue a mentalidade humana. Eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades. Ele vai seguindo a vontade do seu Pai. Ele diz, porque foi para isso que eu fui enviado. Ele não veio para cumprir planos óbvios de sucesso. Está dando tudo certo aqui em Cafarnaum, vamos ficar por aqui mesmo. Não, ele quer partir, é o missionário do Pai, porque a muitos ele deve anunciar a boa nova. Peçamos ao Senhor para ir mudando de uma caminhada mais superficial, em que nós buscamos simplesmente os deleites espirituais, o consolo do coração. Isso tudo é muito bom, mas nós vamos além e servimos aos outros, esquecemos de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.